a gente vai falar sobre algo que a gente usa muito durante o nosso dia a dia. Só que a gente não tem noção do quanto isso que a gente usa diariamente, frequentemente, muitas vezes, o quanto isso tem um impacto na nossa vida. Então, por isso eu preciso que vocês abram em Provérbios 18, capítulo 20. Do fruto da boca de cada um fartará o ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Aqui está falando algo muito forte, e aqui, através desse versículo, Deus nos mostra que aquilo que a gente fala tem um impacto muito grande na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Agora, o que nós falamos, isso pode causar um impacto tanto positivo como negativo. E aí que a gente agora, eu quero que vocês comecem a refletir se vocês têm sido pessoas, isso também inclui a mim, que tem trago um impacto positivo ou um impacto negativo ao redor das pessoas. Olha só que forte. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama o quê? O que a pessoa ama falar é daquilo que ela vai se alimentar. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que amam fofocar. Existem pessoas que amam criticar. Pessoas que amam falar mal dos outros. E aí, quando você vê uma pessoa que sempre fofoca, que sempre tá murmurando, que sempre tá criticando, ela, daquilo que ela ama mais falar, é os frutos que ela vai colher. Então, a pessoa que fofoca, o que ela vai colher? Ela vai colher inimizade, ela vai chegar num ambiente, todo mundo vai ficar assim, oi, nunca que eu tenho coragem de contar algo para essa pessoa. Pessoa que só critica, ninguém vai querer estar perto dessa pessoa. A pessoa que só fala mal, né? Então, essa pessoa que ela, por mais que ela tenha o poder na língua dela, da vida e da morte, se ela só usa para a morte, que é através de fofoca, de contendas, a forma que ela usa a língua dela para falar as coisas que ela se comunica ao redor dela. Mas da mesma forma que a pessoa que usa a língua para falar negativo, que causa a morte, né? Aquelas pessoas que estão ao redor dela, tem aquelas que usam a língua dela para algo positivo, para motivar, para dar um elogio, para falar coisas positivas. Só que a gente, né, tem que analisar, como aqui está falando, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a gente tem que analisar o que eu amo, porque às vezes a gente nem percebe, gente. Às vezes a gente fala, não, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa que não critica, eu sou uma pessoa que não reclama, mas a gente tem que parar no nosso dia a dia e realmente nos observar. E o que eu tô gerando através das minhas palavras? Será que eu gero mais murmuração, mais reclamação? Ou será que eu realmente sou uma pessoa positiva? Porque é diante de um desafio que é posto na nossa vida, ou que surge na nossa vida, que ali nos é mostrado ou nos é revelado a fé que a gente carrega dentro de nós. Você vê que tem pessoas que tá tudo bem na vida dela. Deus, eu te amo, eu te louvo, porque tá correndo tudo bem. Mas quando acontece uma situação, um problema, e aí, diante daquele problema, aquilo que tá dentro dela vem para fora. Então, se ela é realmente uma pessoa que é positiva, ela vai, daquela situação negativa, ela vai conseguir
ver, enxergar algo positivo. Nossa, isso está acontecendo comigo, mas eu creio, Senhor, que vai dar tudo certo. A tua palavra fala que tudo coopera para bem daqueles que te amam. Então eu sei que eu te amo. Então eu sei que isso, por mais que tá tão difícil para mim, vai me abençoar de alguma forma. Já existe aquelas pessoas que acontecem às vezes coisas tão pequenas. E elas, daquilo que é tão pequeno, elas reclamam, elas murmuram. E eu não sei se eu já falei para vocês aqui, no deserto, quando Moisés estava atravessando o povo que estava no Egito, para conquistar a terra prometida, eles teriam que passar por uma jornada que duraria mais ou menos 3 dias, se eles fossem de carro, né? Naquela época não tinha carro, mas imagina eles fossem de carro, duraria 3 horas. Mas eles ficaram 40 anos ali no deserto, justamente porque eles começaram a murmurar, porque eles começaram a reclamar. Então a gente tem que parar para olhar para nossa vida e pensar: poxa, eu tô passando por essa situação, mas eu não saio dessa situação, vira e volta, eu tô na mesma situação. Então a gente tem que parar e pensar: será que eu não tô igual aquele povo lá no Egito? Que quando estava passando o deserto, eles só reclamaram, só murmuraram, então aquele deserto aumentou. Nós vamos sempre passar por desertos aqui na Terra, mas a forma que eu passo por esse deserto vai determinar o tempo que esse deserto vai durar na minha vida, né? E esse deserto vem de várias formas, através de uma doença, um problema de saúde, alguma injustiça que acontece no trabalho, na família. Mas se diante desse desafio, desse problema que surge na minha vida, se eu diante disso começo a reclamar, começo a murmurar, eu vou passar muito tempo nessa situação. Agora, se diante dessa situação, desse problema, desse deserto, eu começo a profetizar palavras de vida, palavras que vão me edificar. Meu Deus, olha só, tá acontecendo essa injustiça no meu trabalho, um exemplo. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe fulano. Talvez ele não tenha esse entendimento, talvez ele não é uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas eu te peço, abençoa a vida dele. Olha só a diferença. Agora imagina a pessoa começa: poxa, esse fulano de tal fez isso comigo, miserável, e começa a reclamar, murmurar. Então aquilo que Deus queria te abençoar através daquela situação, acaba que aquela situação não te abençoa. Porque muitas vezes algumas situações acontecem na nossa vida, não é porque Deus quer nosso mal, não é porque Deus quer, através daquela situação, nos abençoar. Então, às vezes, possa ser que aos nossos olhos naturais, a gente não enxergue o que está ali, mas Deus, na verdade, quer nos forjar diante daquela situação difícil. E se a gente, diante daquela situação difícil, a gente consegue ali trabalhar os frutos do Espírito Santo, a gente consegue sair dali mais forte, mais com a fé mais firmada na palavra, porque, na verdade, a gente quer ter os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio. E quando a gente fala assim: Senhor, eu quero ter mais paciência, Senhor, eu quero ter o fruto do amor, da paz, do domínio próprio, você acha que Deus vai vir colocar isso dentro de nós? Não, Ele vai criar situações na nossa vida justamente para a gente, através dessa situação, gerar esse fruto. Então, às vezes, você quer gerar o amor, você quer ter o fruto do amor. Então, Deus vai colocar na sua vida pessoas muito difíceis de amar. Pessoas que você fala: misericórdia, Senhor, a minha vontade é o quê? Odiar essa pessoa. Porque o que ela tá fazendo comigo só pode ser gerado frutos de ódio, porque não é normal o que essa pessoa faz comigo. Mas porque você tem um entendimento que você carrega o Espírito Santo dentro de você, você fala: Senhor, eu entendo que eu tenho o Espírito Santo e eu quero gerar o fruto do amor dentro de mim. Então me ajuda a amar essa pessoa. Então você começa a orar por essa pessoa. E da mesma forma você quer ter o domínio próprio. Você quer gerar o domínio próprio, que é um também, quando você olha para os frutos do Espírito Santo,
são frutos maravilhosos, mas para você desenvolver ele, realmente você vai ser colocado em situações que você vai ter que ter muita paciência e muito desejo mesmo de que aquele fruto venha ser desenvolvido dentro de você. Então, quando eu li essa palavra aqui, né, eu fiquei a semana toda meditando nessa palavra. O que você tem amado falar? Você tem amado fofocar ou você tem amado falar bem das pessoas? Você tem amado elogiar ou você tem amado criticar as pessoas? Você tem amado motivar as pessoas, levantar elas ou você puxar elas para baixo? Então a gente tem que ver, porque aquilo que eu mais falo durante o dia a dia, é aquilo que eu vou me alimentar espiritualmente. Então, você vê que a pessoa que ela só murmura, só reclama, só critica, ela é uma pessoa pesada que ninguém quer ter perto dela. Mas, do mesmo jeito, quando você tem aquela pessoa que ela elogia, que ela motiva, que ela levanta as pessoas, a gente quer estar perto dela. Porque quem não quer estar perto de uma pessoa que elogia, que motiva, que fala palavras positivas? Quem não vai querer estar perto? Da mesma forma, quem vai querer estar perto de uma pessoa que só critica, só reclama, só murmura? Você fala assim, meu Deus, eu aturo essa pessoa, nem aguento, eu aturo essa pessoa. Então, nós aqui, todas nós, temos que parar e analisar mesmo. E aí, eu até tava pensando, gente, eu tenho que analisar, porque eu fiquei meditando nessa palavra a semana toda e eu observando as coisas que eu tava falando no meu trabalho, às vezes quando as crianças estão muito agitadas, e aí às vezes com minhas colegas, sem querer, assim, sem querer não, você fala mesmo, nossa, hoje as crianças tão demais, ai, hoje o dia foi desafiante, não sei o quê. Só que eu tenho que, mesmo diante dessas situações difíceis, eu tenho que realmente observar o que tá saindo da minha boca. Então eu falo assim, ai meu Deus, a minha vontade é falar, hoje o dia foi difícil e tal, então, mas eu tenho que parar e falar, meu Deus, hoje o dia foi desafiante, mas graças a Deus, ali nesse dia eu consegui desenvolver o fruto da paciência, o fruto do amor. Então eu tenho que puxar de dentro de mim, não importa a situação que eu esteja passando, esses frutos, gerar esses frutos através da minha palavra, porque a palavra fala que daquilo que eu mais amo, eu vou me alimentar. Então, às vezes eu acordei essa semana, e aqui tá muito frio, e eu acordei, e eu tava assim, sentindo um cansaço, uma preguiça, sabe, de ir pro trabalho. Só que eu li a Bíblia, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, renova minhas forças, renova meu espírito. Eu lembrei dessa palavra que daquilo que eu falo, eu vou me alimentar. Então eu comecei a falar, renova minhas forças, o dia está iniciando, eu quero que o dia seja abençoado. Comecei a profetizar palavras de força para mim, eu alimentar a minha alma, eu alimentar o meu espírito. E ali, gente, eu saí daquela oração renovada e fui pro trabalho cheia de energia. Agora, imagina, eu fiquei meditando comigo mesmo, imagina ali, que já teve ocasiões que aconteceu isso, vem aquele cansaço, aquela preguiça, e eu saio de casa, ai, nossa, hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô com sono, hoje eu tô cansada. O meu dia ia ser muito chato, porque era o que eu tava falando, eu tava me expressando. Não importa o que eu tô sentindo. Não importa se eu tô me sentindo cansada, não importa se eu tô me sentindo hoje triste, mas é o que eu vou falar, aquilo eu vou alimentar minha alma. A palavra tá falando. E se a palavra tá falando, eu tenho que praticar do fruto daquilo que eu mais amo, é o que eu vou me alimentar. Então, se eu tô triste, se eu tô cansada, não importa. Eu vou profetizar palavras de ânimo, palavras de alegria. Eu mesmo vou me erguer, porque eu sei que é assim para eu poder desanimar e ficar triste. Eu tenho uma colega no meu trabalho que todo dia, gente, sem exceção, só nos dias que ela não vai, ela chega e fala, ai, eu tô tão cansada. Ai, eu tô tão com sono. E eu falei pra falar que você não tá cansada. Mas é ela mesmo profetiza que ela tá cansada.
Mas se eu tô cansada, então eu vou começar a profetizar em cima desse cansaço palavras de vida. E ali o Espírito Santo vai me renovar. Então a gente tem que ter esse entendimento. Vai vir o cansaço, gente, vai vir a preguiça, vai vir esses sentimentos. Mas eu tenho o Espírito Santo para me conduzir através daquilo que eu amo. Então eu quero amar realmente o que é bom, o que é positivo, mas eu preciso profetizar. Porque o poder o poder, como está escrito aqui, a morte e a vida está no poder da língua. Então eu tenho que pensar, está no poder da língua. A vida e a morte está no poder da língua. Então se está no poder da língua, então eu vou amar a vida. Então eu vou falar o que é vida. Eu não vou falar o que é morte para minha vida, para minha família, para o meu trabalho, para minhas colegas, para vocês. Não, eu vou falar o que é vida. Então hoje saiam daqui com esse entendimento que o poder da vida e da morte depende do que vocês vão falar hoje na vida da família de vocês, no trabalho, mesmo quando vocês não estão sozinhas, porque a gente é quem a gente é de verdade quando a gente tá sozinha. E ali, quando eu acordei cedo, quando ninguém estava me vendo, mas o Espírito Santo estava ali, e ali eu falei, porque a gente precisa falar, Senhor, eu tô realmente hoje cansada, acordei com preguiça, mas renova meu espírito, renova minhas forças, entende? Não é a gente mentir ou a gente esconder aquilo que a gente está sentindo, não, mas é ali, eu confesso para o Espírito Santo, eu confesso para o Senhor Jesus, e através do Espírito Santo, do que eu profetizo, o Espírito Santo vem me renovar. E mesmo que demore, poxa, Betinha, fiz a oração, eu estava cansada, eu estava triste, fiz a oração, mas eu não foi tão automático assim como você. Mas a palavra fala que aquele que bate ali vos abrirá. Então, peraí. Eu tô cansada, eu tô triste, não veio rápido, mas eu continuo. Vou pro dia, vou pro trabalho, e eu tô ali. Senhor, renova minhas forças. Senhor, eu não aceito estar aqui desse jeito, com esse espírito cansado, renovado. Não, então você vai falando, você vai profetizando. E quando você tá cansada, ou você tá desanimada, você às vezes também tem que, eu já falei isso, a gente tem que ter essa sabedoria de ver se realmente você não tá realmente cansada, precisando dormir meia horinha. Hoje eu acordei super cedo, essa noite eu dormi muito mal, gente, dormi muito mal porque eu não posso chegar do trabalho e dormir ou descansar, porque à noite eu fico sem sono. Então ontem eu acho que eu dei uma descansada e quando chegou a noite eu não fiquei com sono. Então eu dormi essa noite assim, fiquei sem sono durante a noite, então eu dormi mal. Então eu acordei cedo, acordei 3h30, olhei pro celular, falei, ai meu Deus, ainda tá 3h30, tentei dormir de novo, me deu vontade de ir no banheiro, fui fazer xixi, e aí eu falei, ai meu Deus do céu. Quando eu acordei, antes, meu celular pra eu acordar pra ir pra academia, pra ler a Bíblia, meditar, fazer minhas orações, tomar meu café da manhã, eu preciso mais ou menos acordar 4h40, só que mesmo assim que eu não dormi bem, eu acordei 4h40. Então aí eu fui pro trabalho, eu fui malhar, fui pro trabalho, voltei pra casa. Hoje, graças a Deus, o Matheus fez o almoço, sabe? E hoje foi aqueles dias que as crianças estavam assim, agitada. E eu vinha no caminho, Senhor, renova minhas forças, porque eu vou chegar em casa, ainda vou fazer comida, isso. Só que quando, sabe, eu vinha orando assim no meio do caminho, em vez de eu vir reclamando, eu vinha orando. Chego em casa, encontrei Matheus fazendo a comida. Falei, oh meu Deus, abençoa ele. Graças a Deus, eu cheguei e falei, amor, parece que você estava adivinhando. Hoje que eu tô tão cansada, você fez o almoço, né? Fez o almoço, fez a janta e aí eu falei assim, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Então, quando Deus vê, imagina eu vendo no caminho reclamando, eu vou fazer comida, não sei o quê, chego em casa, eu tenho que fazer comida, não sei o quê, não, eu vim falando, Senhor, renova minhas forças, eu vou chegar em casa, eu tenho que fazer comida e tal. Espero, gente, que tenha ficado bem claro isso que eu falei pra vocês, né, da gente entender o que a gente tem falado, do que tem saído da nossa boca, porque a gente é aquilo que a gente alimenta, tanto o nosso corpo como o nosso espírito, né, e a nossa alma.